Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui para vocês. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E o vídeo de hoje é o passo a passo de como está fazendo esse lindo laço na fita de cetim. Fica um luxo, um arraso, tenho certeza que vocês vão amar essa ideia e é bem facinho de fazer. E eu fiz assim na xuxinha, mas vocês podem estar fazendo também no bico de pato, na tiara e na faixinha, que também vai ficar muito legal, certo? Então aqui temos duas propostas, eu fiz nessa cor aqui mais nude, mais amarronzinha com esses strass no meio. E depois eu fiz também nessa cor neon aqui com esse pomponzinho, que também deu um diferencial aí para o nosso laço, tá? Então é isso, gente. Então, sem mais delongas, vamos aos materiais e ao passo a passo aí de hoje. Ó, gente, então os materiais que vamos precisar para estar fazendo esse lindo laço vai ser de fita de cetim da número 9, certo? Então, eu vou precisar de 2 pedaços com 20 centímetros, 2 pedaços com 25 centímetros, um pedaço para fazer o acabamento aí do meio da nossa fita. Eu cortei um pedaço da fita de cetim, mas pode ser a número 2 também, se vocês tiverem. Mas como eu não tenho da mesma cor, eu cortei um pedaço de fita de cetim da mesma cor aqui da número 9. Depois a gente vai só dobrar para fazer o acabamento do meio. Então, esse pedaço que eu cortei aqui é de aproximadamente 9 centímetros, certo? Vou precisar de um isqueiro para estar selando as minhas fitas. No caso, esse laço eu vou colocar na xuxinha, então separei aqui uma xuxinha amarela, porque eu não tenho na cor da fita, tá? Então, eu separei uma xuxinha amarela, mas vocês também podem estar fazendo tanto no bico de pato, na tiara, na faixinha de bebê, aonde vocês achar que fica melhor seu laço, que vai ficar um luxo. Separei também um pedaço de strass, tá? Então, o tamanho dele, eu cortei aqui 3,5 de altura por 1,5 de largura, certo? Separei também uma agulha, já passei a linha por dentro da agulha, a gente também vai precisar de um pedaço de linha. Essa linha aqui que eu vou usar é aquela linha de pipa, ela vem no rolo assim, tá? Então, já passei por dentro para adiantar o processo. Vou precisar também de cola quente, tá? Então, separei minha pistolinha aqui de cola quente e uma tesoura para estar me auxiliando, certo? E os materiais eu vou estar deixando também na descrição para ficar aí mais fácil para vocês. Ó, gente, então para iniciar aqui, eu vou iniciar já selando todos os lados da minha fita, tá? Então, para selar é muito fácil, é só vir aqui com o isqueiro depois que eu cortei e vou selar todas as pontas aí da minha fita, tá? Então, aqui eu já selei todas elas para adiantar o processo. E depois que eu selei, eu vou vir com a minha cola quente, com a minha pistolinha de cola quente, e a gente vai iniciar fazendo esse processo aqui, ó. Eu vou passar um pinguinho de cola quente bem na pontinha, tá? Do lado direito aí da frente da nossa fita, certo? Ó, bem na pontinha mesmo, e vou colar assim, ó, uma pontinha na outra, assim, colar aqui mais ou menos meio centímetro aqui da pontinha, certo? Dessa forma aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer isso em todas as partes, tá? Tanto nessa de 20 centímetros, quanto essa também de 25 centímetros. Aí, ela vai ficando assim, tá? Eu vou adiantar o processo, que é sempre o mesmo, é só colar essas pontinhas. Ó, gente, então já adiantei todo o meu processo aqui, colei todas as pontinhas, igual eu falei pra vocês, ó, o processo foi sempre o mesmo, tá? E agora, para iniciar, a gente vai iniciar com o tamanho maior da nossa fita, que vai ser a parte de baixo do nosso laço, tá? Então, eu vou iniciar aqui com as duas partes maiores de 25 centímetros que eu colei. Essa daqui eu vou deixar aqui separadinha, que depois a gente vai trabalhar com as duas também, certo? Então, para iniciar a parte de baixo do nosso laço com a parte maior, eu vou vir aqui, ó, vou segurar aqui onde eu colei e eu vou fazer dessa forma, vou dobrar o meio e aqui, ó, nesse meio aqui, a gente vai demarcar, onde a gente vai alinhavar depois, tá? Então, aqui eu venho com o meu isqueiro e faço assim, ó, só para marcar, para fixar bem, tá? Então, eu prefiro fazer com isqueiro para mim saber, ó. Aí, eu vou abrir, aí eu sei onde eu vou alinhavar. Aqui vai ser o meio, no caso. E eu vou fazer a mesma coisinha aqui desse outro lado aqui também. Vou demarcar o meio certinho. Faço isso daqui, que depois eu vou saber onde eu vou alinhavar certinho, tá? Então, vai ficar assim, certo? Então, agora, para mim alinhavar, eu vou levar essa parte que a gente dobrou aqui, que a gente demarcou, eu vou levar aqui, ó, aqui no meio onde a gente colou, tá? As duas pontinhas que a gente colou, certo? Ó, então, eu vou deixar bem centralizada aqui no meinho, onde a gente colou. Aí, agora eu peguei aqui minha agulha com a minha linha, eu dei um nozinho já na ponta, ó, na outra ponta eu dei aqui um nozinho, não sei que sujou aqui. E agora aqui pra alinhavar, eu vou iniciar dando 6 pontinhos, então dessa forma aqui, ó, tá? Demarquei bem certinho no meio, eu vou fazer isso daqui, ó, vou dar 6 pontinhos no total, 2, ó, 3, 4, 5 e 6. Finaliza aqui com
o 6º pontinho, dessa forma aqui, certo? Agora, eu vou puxar minha agulha e franzir. Gente, eu vou fazer bem devagar pra vocês entenderem, ó. Eu puxo a minha agulha, só que eu vou franzir junto com a outra depois, tá? Então, quando eu franzir, ela vai ficar assim, ó, bem bonitinha, certo? Então, eu venho com a minha outra parte agora, ó, a minha outra parte que eu também demarquei, certo? E vou fazer a mesma coisa, ó. Coloco bem centralizada aqui no meio e aqui eu dou continuidade ao meu alinhavo. Então, eu sempre inicio de cima para baixo, tá? Que é o lado direito da fita, de cima para baixo, certo? Ó, centralizo bem certinho para não ficar um trabalho torto. Aqui eu inicio com o meu primeiro ponto, tá? Descendo para baixo e vou dar 6. Então, já iniciei com 1, 2, ó, 3, 4, 5 e já finalizo com 6, certo? Ó, dessa forma aqui. Tá meio durinho porque tem a cola aqui, né? Claro que vai ficar meio durinho. Então, agora aqui, gente, eu só vou puxar. Então, eu vou deixar os dois lados certinho, ó. E aqui, ó, eu só vou puxar unindo os dois, tá? Uma na outra, as duas fitas uma na outra, ó. E só franzir. Então, eu puxo aqui até franzir bem. Ajeita aí meu trabalho, tá? Deixa bem certinho, bem assentadinho. Segura aqui com a minha mão esquerda e eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou passar em volta das minhas duas fitas, tá? Pra mim dar o meu nozinho. Então, faço uma, volta, 2 e 3, certo? E aqui embaixo a gente vai dar o nosso nozinho. A gente já arremata aqui embaixo. Então, eu faço isso daqui, ó. Passo por debaixo das fitas que tá lá embaixo do meu laço e dou os meus nozinhos. Dou um nozinho e pra ficar bem firme, eu dou uns 2 nozinhos aqui, ó, tá? Então, dou mais um nozinho que eu sei que vai ficar firme aí o meu trabalho. Puxo bem. Agora sim, eu posso cortar a minha linha, que a primeira parte do nosso laço, que seria a parte de baixo, já está pronta, certo? Aí, vocês podem ver que fica tudo feio, tudo troncho. Eu faço isso daqui, ó, puxo assim, ó, com as duas mãos, eu puxo pra ajeitar o meu laço, ó, e assentar, tá? Então, eu vou ajeitando, deixando tudo bem certinho, tudo bem retinho. O franzido tem que estar assim, ó, bem certinho também, ó, os dois lados, certo? Depois que eu fiz isso, agora eu vou deixar aqui essa primeira parte do nosso laço, eu vou deixar parada aqui e vou fazer a segunda parte, que é a parte de cima onde vai. Ó, e agora aqui eu vou vir com as duas partes menor da nossa fita, de 20 centímetros, também que eu colei. Aqui a gente não vai demarcar, por quê? Ó, eu vou centralizar essa parte aqui de trás, onde a gente colou, eu vou deixar pra trás. Então, eu vou vir com as duas fitas e passar assim, ó, uma por dentro da outra, fazendo uma cruz, ó. Um X, na verdade, uma cruz não, um X, dessa forma aqui, ó, tá? Aqui tem que ficar a mesma altura e aqui também a mesma coisa. Então, aqui é só ajeitando, ó, pra ficar os dois lados por igual, ó, a mesma altura aqui, eu tenho que deixar aqui também. Então, aqui, ó, é só ajeitando mesmo aí, pra ficar bem bonitinho depois o nosso laço, não ficar torto, tá? Ó, e vai ficar assim, bem certinho. E depois que eu fiz isso, fiz o xizinho, deixando os dois lados aqui a mesma altura para não ficar torto. Vou pegar a minha agulha com a minha linha, já dei um nozinho aqui na pontinha, certo? E para alinhavar, eu também vou dar 6 pontinhas. E sempre que eu vou alinhavar, eu começo desse lado, ó, de cima para baixo. Então, ó, tá vendo nesse meinho aqui da minha cruz, ó, bem nesse meinho aqui é onde eu vou alinhavar. Então, o alinhavo tem que estar bem retinho também. Então, aqui eu inicio com um pontinho e eu vou dar no total 6. Então, 1, 2... 3, 4, 5 e já finalizo com 6, certo? Ó, já finalizo aqui com 6, tá? Bem no meinho aí, ó, do nosso laço. E agora aqui é só puxar a minha agulha, certo? Ó, e eu vou puxar pra mim poder franzir dessa forma aqui, ó. Tá? Então, franzir e vai ficando assim, ó. Vai ficar esse franzido aqui no meio. Vou segurar com a minha mão esquerda pra mim fazer as voltinhas pra gente já arrematar. Então, dou uma, dou duas e aqui eu já arremato aqui embaixo, tá? Depois a gente organiza, tá? Não se preocupa agora em organizar, tá? Só faz esse processo, depois a gente organiza pra ficar bem retinho aí o nosso laço. Então, aqui, ó, por debaixo aqui da minha linha, nas voltinhas que eu dei, passo com a minha agulha e dou aí, já dou 2 nozinhos aqui, já pra gente já arrematar. Dei 2, a gente já arremata aí o nosso fio, tá? Ó, faço isso. Agora sim a gente vai organizar, tá?
Então, ó, só puxar aqui os dois ladinhos dessa forma, olhar se tá os dois lados, tem que estar do mesmo tamanho pra não ficar torto, que isso é muito importante, tá? Ó, então a gente vai ajeitando de um lado para o outro dessa forma, tá? E depois aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai colar esse laço aqui em cima daquele primeiro que a gente fez, tá? Então, ó, eu gosto de arrumar para esse franzido ficar bem certinho, certo? Sempre acontece de ficar um lado mais abertinho que o outro, não sei porquê, mas fica, tá? Então, eu vou ajeitando e deixando aí da forma que eu quero que fique o meu laço. Agora, aqui eu vou vir com a minha cola quente e colar assim, ó, um laço em cima do outro, tá? Fazer esse processo aqui. Esse que a gente acabou de fazer, eu vou colar em cima desse daqui com a cola quente. Ó, então aqui eu venho com a minha cola quente, passa aqui, ó, bem nesse meinho aqui, no meu primeiro laço, passa um pinguinho de cola quente e cola esse laço aqui que a gente acabou de fazer por cima, tá? Tem que estar bem retinho, bem no meinho, ó, tá? Dessa forma aqui, tá? E aqui é só segurar até colar bem. Ó, então ficou assim nosso laço, agora a gente vai dar o acabamento final. Então, aqui de que forma que a gente vai dar o acabamento? Eu preciso aqui centralizar uma fitinha aqui no meio para tampar esse acabamento. Então, igual eu falei, eu peguei aqui meu outro pedaço de 9 centímetros aproximadamente para fazer esse detalhe, mas igual eu falei, se vocês tiverem a fita número 2 é melhor ainda, tá? Mas como eu não tenho, eu peguei uma da número 9 mesmo. Então, aqui para fazer esse detalhe, eu faço isso daqui com a fita. Cortei com 9 centímetros, aí eu corto aqui, ó, tiro só um pedacinho com aproximadamente 1 centímetro aqui da lateral, que fica mais fácil da gente fazer aí esse detalhe, certo? E agora aqui eu vou dobrar o meio dessa forma aqui. Essa parte aqui onde a gente cortou, eu vou dar uma seladinha só pra não desfiar depois, tá? Isso é muito importante. E agora aqui eu dobro as duas pontinhas assim, ó, ao meio, de comprido, tá? Então, eu dobro dessa forma e eu venho aqui, ó, e selo. Quando eu selo aqui as pontinhas, eu já colo as duas junto ao mesmo tempo, tá? Dessa forma aqui, eu vou fazer aqui do outro lado a mesma coisa aqui também, tá? Então, faço isso, aperto com a minha mão, porque daí já cola uma na outra, certo? E agora aqui esse meinho, eu sempre gosto de passar um pinguinho de cola, tá? Pra ficar fechadinho. Eu passo aqui um pinguinho, bem pinguinho mesmo de cola, e já fecha assim, ó. Deixa tudo bem retinho, ó, já fecho dessa forma aqui, ó, tá? E, ó, vai ficar assim, ó, como se fosse a fita da número 2 aí, pra gente colar aqui, ó, nesse meio, certo? Agora eu vou vir com a minha xuxinha também e vou colar aqui na parte de baixo. Passa um pinguinho de cola aqui, ó, e cola aqui na parte de baixo, tá? Pra ficar mais resistente o nosso trabalho, eu gosto de colar. Então, bem aqui na parte de baixo do meu laço, virei meu laço aqui na parte de baixo. Passo um pouquinho de cola, passei até demais, era pra passar só um pouquinho, só um pinguinho mesmo, tá? E aqui eu colo, ó, vou segurando aqui até colar bem aí a minha xuxinha. Ó, então depois que eu colei minha xuxinha, ficou assim bem centralizada no meio, dessa forma, é igual eu falei pra vocês, independente, o bico de pato é a mesma coisa, você colar aí a parte de cima do bico de pato, ou a tiara que seja, tá? E agora a gente vai finalizar com essa fita aqui, tá? Que a gente acabou de fazer o acabamento. Então, pra fazer isso daqui, colocar em volta do nosso laço, eu venho aqui com um pouquinho de cola. Ó, dou um pinguinho assim de cola, dessa forma. Eu já inicio aqui da parte de baixo, ó. Cola aqui bem no meio, centralizada aqui no meio da minha xuxinha, tá? Então, ó, faço isso daqui. Agora, aqui eu dou a volta lá em cima, ó. Então, eu faço isso daqui, eu dou a volta aqui em cima, por cima do meu laço. Aqui eu gosto de passar um pinguinho de cola. Aqui não tem necessidade, mas eu gosto, tá? Só pra ficar com um acabamento melhor, ó. Bem pouquinho mesmo, tá? Porque daí segura melhor aí minha fita, ó. Puxo bem. E cola aqui em cima, ó, dou a volta aqui em cima, ó, do meu laço, ó, vai ficar assim dessa forma. E aí, eu dou uma volta lá por baixo novamente, tá? Porque daí já tampa aquele acabamento aqui embaixo, onde a gente iniciou colando. Então, já dou outra volta lá embaixo, ó, dessa forma aqui. Puxo bem meu trabalho, que isso é muito importante, ó, deixar bem firmezinho, certo? Ó, passei por debaixo aqui. E agora a gente finaliza com um pinguinho de cola aqui em cima do nosso laço, tá? Com um pinguinho de cola bem em cima. Depois aqui a gente vai colocar o strass e não vai aparecer esse acabamento, tá? Então, ó, põe assim um pinguinho de cola, vem com o restante aqui com a pontinha e vou colar aqui. Então, ó, eu já colo aqui essa pontinha, tá? Pra ficar com o acabamento bem firmezinho aqui em cima, bem bonitinho. Agora é só mesmo colar o nosso strass pra gente finalizar o nosso trabalho.
Ó, gente, então ficou assim com esse acabamento em cima. Se caso você não for colocar nenhum strass e querer deixar somente com a fita no meio, aí esse acabamento aqui você finaliza aqui embaixo, tá? Pra não ficar essa coisa feia aqui pra cima. Então, a gente finaliza daí aqui, ó, embaixo da nossa xuxinha, certo? E agora aqui é só colocar o nosso strass. Vou pegar aqui meu pedaço de strass, passar aí um pinguinho de cola e já finalizar. Ó, passo dessa forma, ó, eu centralizo primeiro pra ver bem certinho onde vai iniciar e onde vai finalizar, tá? Eu faço isso daqui pra me ter noção de onde eu tenho que colar, tá bom? Ó, então, aqui, ó, no finalzinho aqui, certo? Então, eu faço isso daqui, ó, passa aqui um pinguinho de cola e depois eu vou passando. Eu inicio passando na ponta aqui primeiro, tá? Pra não correr o risco de ficar todo torto aí depois. Então, eu faço isso daqui, ó. Ó, passa um pinguinho e inicia aqui, ó. E aqui eu espero secar minha cola. Aí, gente, aqui eu já vou finalizar, ó, passando a minha cola no restante aí do meu strass, ó. Só um pouquinho mesmo já cola. Já é o suficiente, a gente vem aqui, ó, e já finaliza aqui, tá? Espero secar a minha cola pra gente já finalizar o nosso trabalho. Ó, gente, então esse foi o resultado do nosso lacinho. Olha que bonitinho que ficou. Perfeito! E essa cor super favoreceu também pra tá fazendo esse tipo de modelo aí de laço. E ficou assim com esse acabamento embaixo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, tá? Sem emenda nenhuma. Isso é muito importante, sujeira de cola também, isso é muito importante pra dar um bom acabamento aí para o nosso trabalho, certo? E daí vocês podem usar e abusar da imaginação de vocês, né? Igual eu falei, vocês podem também estar usando outro tipo de aplique, usar outra cor também de fita. Usei nessa cor neon, que super também favoreceu, achei que ficou um encanto também. Olha isso, que perfeição, tá? Então foi isso, gente. Usem e abusem da imaginação de vocês. Beijos, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!